Aleluia, amém, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nessa noite. Desde já eu quero dizer que eu louvo a Deus pela tua vida e pela sua vinda aqui. Gostaria também de parabenizar as irmãs por esse lindo trabalho, né? Que coisa linda, irmãos, tinha unção de Deus. Eles estavam cantando aquele louvor aqui da Maria, e esse louvor, todos os louvores, mas esse da Maria ali, né? Eu senti uma unção de Deus ali verdadeiramente, e algo assim que eu estava direcionado pelo Espírito dentro de uma mensagem. Eu tinha uma palavra, na verdade, preparada. O pastor falou: varão, você vai fazer só o fechamento. Eu confesso que tinha algo para ministrar, mais ou menos, que eu fecharia em 1h10. Mas Deus, Ele é tremendo, irmãos. Eu estava ali sentado e o Senhor, Ele foi me direcionando dentro daquilo que estava acontecendo. Não que o que eu ia pregar não estava alinhado com o que ia acontecer nessa noite, mas Deus, Ele trouxe um alinhamento maior ainda, algo muito mais firme, muito mais presente para o momento a qual nós estamos aqui agora. Eu gostaria que você abrisse a Escritura Sagrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Nesta noite eu gostaria de fazer menção apenas do verso 17. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 17. Amém, irmãos? Lucas capítulo 1, acho que eu falei 17, né? Mas é 37, tá? Perdão. Lucas capítulo 1, versículo 37. Amém? Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: porque para Deus nada será impossível. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Porque para Deus nada será impossível. Eu aprendi algo na minha vida. Aquilo que é possível, nós fazemos. Os apóstolos, mas Lucas, ele traz aqui dois relatos, ele escreve dois relatos muito lindos para nós, que vai ser o livro de Lucas e de Atos dos Apóstolos. Nós entendemos que o médico Lucas, ele veio para Cristo, ele aceita o Evangelho através da graça de Jesus. E ele começa então, eu imagino que ao fazer esses relatos, talvez na mente dele, ele poderia pensar que a sua história não estaria nem inclusa dentro daquilo que seria ali os livros canônicos. Mas daí então veio fazer parte da Escritura Sagrada esses dois lindos relatos de Lucas, que é o livro de Lucas e Atos dos Apóstolos. E aqui no capítulo 1, nós vamos ver Lucas trazendo um relato, né, na qual ele vai falar também, não somente a Teófilo, mas logo mais à frente ele vai falar também, o anjo do Senhor vem e fala também com Zacarias, daquele que seria pai de quem, pastor? De João Batista. Quem era João Batista? João Batista veio com uma promessa para ser o propulsor, para anunciar o nascimento daquele que iria mudar a humanidade, que era Jesus Cristo. Daí então mais à frente o anjo vem dentro deste mesmo capítulo e ele começa a conversar com Maria. O anjo se apresenta para Maria. Maria era uma virgem, né, muito nova, 17 anos de idade, e ele fala assim: ei, você vai ficar grávida e vai conceber um menino. E Maria olha, e eu olhei para Rafaela fazendo essa cena. Que coisa linda. Imagine como seria o desespero daquela mãe naquele momento. Como posso, eu ainda sou virgem, não coabitei com um homem, como posso dar à luz a um filho? E ela vai olhar para o anjo: como pode isso? Eu imagino que naquele momento aquela mulher,
deve ter entrado numa questão de desespero. Por quê, pastor? Porque, irmãos, porque talvez aquilo seria algo impossível. Aquilo de fato deveria ser algo impossível. Mas o anjo vai olhar para ela diante de Maria e ela pergunta: como vai ser? E ele vai dizer assim: pois descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Porque descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo vai te envolver, e você vai conceber aquele que será chamado Emanuel. Por quê? Porque para Deus não há nada impossível. Entenda uma coisa, irmãos: não existe a palavra impossível no dicionário de Deus. Nós, seres humanos, que vivemos e deparamos com algumas barreiras no decorrer da nossa vida e da nossa trajetória, e que às vezes olhamos e achamos que aquilo é impossível de ser ultrapassado. Mas para Deus não existe a palavra impossível. Entenda isso. No dicionário de Deus não existe a palavra impossível. Então entenda uma coisa. Diga assim: aquilo que é possível, eu faço. Aquilo que é possível, irmãos. Gálatas capítulo 6, no verso 5, a parte B diz assim: cada um levará o seu próprio fardo. Cada um levará o seu próprio fardo. É uma autossabotagem para mim e para você. Nós achamos que de fato Deus ele vai fazer aquilo que cabe a mim e a você fazer. É viver um auto-engano, é viver uma vida de auto-engano, quando nós achamos que de fato Deus ele vai fazer aquilo que cabe a mim e a você fazer. Estava ouvindo pela manhã nosso pastor relatando aqui, ele falou: querido, eu me destaquei na empresa onde eu estou. Sabe por quê? Porque eu não fico debruçado esperando com que algo aconteça, não. Eu vou estudar, eu trabalho, eu levanto cedo, eu corro atrás. E digo para você, na minha vida também não é diferente. Porque aquilo que me cabe a fazer, eu tenho que fazer. Eu não tenho como esperar que Deus faça por mim. Já viu, irmão, uma pessoa que quando ela vai fazer uma prova, chega na hora de fazer a prova, ela começa a orar pedindo para que o Espírito Santo revele para ela aquelas questões, sendo que antes da prova ela nem pegou no caderno para estudar? Vai revelar o que, irmãos? O Espírito Santo revela, pastor, revela, mas vai revelar o que, irmão? Vai revelar o que se tu não fez a tua parte? Deus vai revelar o que se nós não fizemos a nossa parte? Então aquilo que é possível, põe isso no teu coração, irmãos. Aquilo que é possível, eu e você precisamos dar um passo e fazer. Porque Deus não vai fazer por nós aquilo que é a nossa parte. Qual era a parte de Maria, pastor? Era aceitar aquilo que estava sendo proposto. Qual era a parte de Maria? Era gerar o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Essa era a parte dela, carregar aquela criança por 9 meses. Por quê? Porque aquilo era possível para ela. Então o que é possível para a minha vida e para a tua vida, faça, irmãos. Não espere com quem está do teu lado venha fazer para você, pois assim diz a palavra do Senhor: cada um levará o seu próprio fardo. Crê nisso, irmãos.
Creia nisso. Ei, entenda uma coisa. 1 Coríntios capítulo 10, no verso 13, a palavra do Senhor diz, na parte B: não vos sobreveio tentação que não fosse contrária juntamente com a tentação. Perdão. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Entende isso, irmãos? Perdoe usar esse jargão. Tem um dito popular que diz assim: ei, Deus não vai te dar um frio maior do que o teu cobertor, menor do que o teu cobertor. Consegue entender isso? Deus não dá o frio maior do que o cobertor. Não vai te dar, irmãos. Então, se você está passando por alguma dificuldade, que você entende que é você que tem que tomar uma ação, é você que tem que tomar uma decisão. Eu estava em casa hoje à tarde orando. Antes de eu ir na praia, ainda fui à praia à tarde, estava meditando na palavra. O meu neto estava o tempo todo, já tem 3 dias que ele estava: eu tenho que ir na praia, eu estou de férias, eu preciso ir na praia. Quando deu 3 horas da tarde, irmão, ele falou assim: minha avó falou que só depende do Senhor. Eu falei: cara, por favor, vai trocar roupa, vamos na praia, vamos. Irmãos, entenda uma coisa. Hoje é dia 16 hoje? Dia 17. Faltam 14 dias para terminar o ano. Nós estamos no ano do recomeço. Eu creio que Deus, Ele é poderoso. O Deus do impossível. Ele é capaz de realizar algo tão grande na tua vida. Nesses 13 dias. Algo tão grande. Deus é capaz de te fazer recomeçar algo tão grande na tua vida, que vai ser sobrenatural para você transbordar em 2024. O ano do recomeço ainda não acabou. Talvez você passou o ano inteiro esperando com que algo acontecesse, mas não deu um passo à frente para que isso pudesse acontecer. Por quê, pastor? Porque isso que você está esperando é possível. Se é possível, não depende de mim, não depende de Deus, depende de você. Deus é capaz de te fazer recomeçar algo para que você possa transbordar em 2024. Entende isso, irmãos? O que é possível a gente faz. O que é difícil, Deus nos ajuda. Aquilo que é difícil, irmãos, Deus vai te ajudar. Não vai fazer por você, mas Ele vai te ajudar. Gênesis capítulo 18, no verso 14, a palavra do Senhor diz assim: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Você acha, irmãos? Seja sincero. Acaso há coisas demasiadamente difíceis para o Senhor? Você acha que há alguma coisa difícil para Deus? Deus está sempre disposto a nos ajudar nas nossas dificuldades. Entenda uma coisa, pega isso para a tua vida nessa noite. As adversidades e dificuldades que passamos, irmãos, aquilo que vivemos no decorrer da nossa caminhada, os altos e baixos, não são para nos paralisar, é para nos fazer crescer. Às vezes você levanta de manhã cedo, você passa o teu dia, quando você chega em casa, você diz assim: ei, como foi difícil esse dia. Mas esse dia difícil, meu irmão, não é para te parar. Esse dia difícil é para te fortalecer. Esse dia difícil é para te fazer crescer. Esse dia difícil que o Senhor te põe à prova é para que tu possa avançar.
É para que tu possa avançar em vida, meu irmão, como pessoa, como pai, como marido, como esposa, como filho, como servo de Deus. Aquilo que é difícil para mim e para você, Deus, Ele nos ajuda, irmãos. O Senhor está sempre disposto a nos ajudar. Irmãos, onde há ser humano, existe dificuldade e adversidade. Mas aonde há dificuldade e adversidade, diga assim: existe milagre. Aonde há dificuldade, existe milagres. Qual a dificuldade? Ei, Senhor, a dificuldade é que o vinho acabou. Ei, ai. Jesus gosta de ouvir isso, irmãos. O que Ele faz? Transforma a água em vinho. E Ele ia passando na beira do caminho, Ele ouve um homem clamando: ei, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele olha: ei, filho, qual é a tua dificuldade? O que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Aquele que tem o poder sobre a dificuldade realizou vários milagres. Ele fez o coxo andar, Ele fez o cego ver, Ele fez o paralítico levantar. Ele curou uma mulher a qual estava desenganada há 12 anos pelos médicos. Já não tinha mais nenhuma perspectiva de vida, já não sabia mais o que ia fazer, já havia gasto tudo que ela tinha financeiramente e já não tinha mais solução para a sua vida. E diante da dificuldade daquela mulher, quando Ele passa, ela toca sobre as suas vestes e Ele faz algo que Ele era especialista em fazer: milagres. Alguém tocou em mim e de mim saiu virtudes. Quer tocar nele aqui nessa noite? Eu não sei aquilo que está como impossível sobre a tua vida, mas eu te faço uma pergunta: quer tocar nele aqui nessa noite? E o que é impossível, irmãos, o que é possível eu faço. O que é difícil, Jesus, Ele nos ajuda. Deus nos ajuda. Agora, o que é impossível, Ele realiza. Ele realiza, irmãos. Eu não sei qual é o desejo do teu coração quando você entrou aqui nessa noite. Talvez você deva estar pensando assim: eu vim só para assistir a cantada. Mas tu não sabe que Deus, Ele marcou um encontro contigo e quer mudar algo na tua vida nessa noite. Só Ele quer realizar algo e fazer você sair daqui de forma diferente. Deus, Ele quer mudar uma chave na sua vida nessa noite. Ele diz para você que o impossível. Evangelho de Lucas, no capítulo 18, no verso 27, a palavra do Senhor diz: mas Ele respondeu: o impossível dos homens são possíveis para Deus. Aquilo que é impossível para mim e para você é possível para Deus. Aquilo que eu e você, irmãos, não somos capazes de fazer, Deus faz. O Senhor realiza. Ele faz. Ele faz, irmãos, e faz bem feito. Faz muito bem feito. Deus, Ele é especialista em realizar milagres. Pastor Valnei contou algo sobrenatural aqui pela manhã. E verdadeiramente é a fé, meu irmão. A fé é a gente pisar sem ver o chão. Isso é a fé.
O que muitas vezes impede com que Deus realize milagre sobre as nossas vidas é a falta da fé. A falta de fé impediu com que o Senhor realizasse algo sobrenatural em Nazaré. A falta de fé, irmãos. Que é a fé, pastor? Hebreu vai dizer que é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Você consegue entender isso? É as coisas que não se vê, mas que se espera. Efésios vai dizer que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Isso foi falado pela manhã na escola bíblica. O Senhor já nos abençoou, irmão, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E o que eu preciso fazer para viver isso, pastor? Isso que talvez é impossível para a minha vida, irmão, traz para o mundo físico aquilo que Deus já liberou no mundo espiritual. Mas como que eu trago para o mundo físico que já foi liberado para o mundo espiritual? O canal do céu para a terra é a fé. O canal do céu, o canal daquilo que já foi liberado no céu para a minha vida e para a tua vida é a minha e a sua fé, meu irmão. Maria tomou uma atitude de fé, irmãos, para que Jesus fosse concebido, para que ele viesse nascer. Aquilo foi uma atitude de fé. E no momento que já não dava mais para eles agir, o que Jesus faz? Jesus fala: José, pega a tua família e sai daqui, porque aqui já não dá mais para vocês. Vou conduzir vocês. Eu vou conduzir vocês. Interessante que Deus, ele escolheu Maria, era de uma família humilde. Talvez poderia ser a filha de alguém, de um rei, talvez de alguém mais nobre. Mas Jesus pega uma pessoa muito humilde, mas era cheia de fé. O impossível, ele vem através da fé. Não existe impossível se a gente não tiver fé para acreditar naquilo que ele é capaz de fazer. Não temos como viver o impossível, não temos como viver o sobrenatural se nós não tivermos fé para acreditar, irmãos, naquilo que o Senhor é capaz de fazer. O impossível aos homens é possível a Deus. Eu quero deixar aqui uma frase, eu já encerro por aqui. Pega essa para a tua vida. Se você não consegue alcançar a solução para o seu problema, clame ao Senhor, busque a Ele, pedindo socorro. Essa noite é uma noite de você pedir socorro. Por quê, pastor? Na maioria das vezes nós pedimos socorro aonde? No hospital. E esse lugar é um hospital espiritual. E o doutor, aquele que dá a consulta, que passa a receita, que opera, que realiza todos os procedimentos, já está aqui nesse lugar. Eu queria te convidar a ficar de pé. A única coisa que vai impedir do Senhor operar o impossível sobre a tua vida vai ser a falta de fé. Pois sem fé não tem como agradar a Deus. Sem fé é impossível
agradar a Deus. Aleluia, Deus. Sim, meu Deus. Glória a Deus.